Olá, boa noite. Mais uma live, realização Associação Brasileira do Sono. As pessoas estão começando a entrar, vamos aguardar. Hoje a gente vai ter um assunto e vamos discutir um assunto muito interessante. Hoje eu vou tirar muita dúvida. E o que a gente tem feito, né? A gente tem feito todas terças e quintas para você que está conhecendo agora ou entrando agora no Instagram da Associação Brasileira do Sono. Eu sou Andréa Bacelar, sou neurologista, médica e atual presidente da Associação Brasileira do Sono. Nós temos realizado todas as terças e todas as quintas, às 19h30, um bate-papo, né, entrevistando vários convidados das diversas especialidades que o sono contempla. As nossas lives estão no canal do YouTube e após cada live elas ficam no IGTV, aqui no Instagram, para que você possa recomendar, né, pedir para alguém que você tem interesse em visualizar. Tem sido assim muito interessantes, muito esclarecedoras. A gente já teve lives com especialistas em psicologia do sono, em fonoaudiologia do sono, em fisioterapia do sono, neurologistas especializados em sono. Hoje, especificamente, nós vamos ter um otorrino especialista em sono. Eu vou convidá-lo agora para entrar aqui conosco. Dr. Davi Sobral. Dr. Davi, estou aguardando ele entrar, mas ele é otorrinolaringologista, ele é especialista em medicina do sono. Olá, doutor Davi, como vai? Tudo Oi, bem? Andréa, boa noite, Boa tudo noite, bem? prazer estar com você aqui conosco nessa noite. Muito Prazer é feliz meu. do seu aceite, né, para conversar conosco, para esclarecer inúmeras dúvidas. Eu tenho uma lista aqui de umas 20 perguntas para você. E o doutor Davi, ele também é cirurgião crânio-facial, especializado em medicina do sono, participa muito conosco da Associação Brasileira do Sono. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem a Semana do Sono. Todo ano, no mês de março, o mundo comemora o Dia Mundial do Sono. E aqui no Brasil, né, com essa dimensão imensa e com inúmeros especialistas, a gente destina uma semana e não um único dia para essa semana. E o doutor Davi nos ajudou muito, ele foi o coordenador do comitê da Semana do Sono, né? A gente tem mais de 21 estados, 21 regionais com presidentes se comprometendo a divulgar o sono. Infelizmente, a gente até conseguiu, né, Davi, esse ano, na Bahia, então, a Bahia fez até mais do que muitos de nós. O nosso evento aqui no Rio de Janeiro, o grande evento, que é sempre na praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace. A gente atinge muito uma pouco, a gente faz num domingo de sol. A gente teve que cancelar porque já estávamos diante da pandemia, o medo de contaminar profissionais, o medo de contaminar a população, apesar das coisas ainda não estarem fechadas, mas isso aconteceu. O doutor Davi chegou a postar, né, acho que está no nosso site, alguns eventos lá no Farol da Barra, em Salvador. Ele ainda conseguiu realizar alguns eventos, como alguns coordenadores de algumas cidades, né? Eu agradeço aqui publicamente a todos que se empenharam, a campanha esteve lindíssima, mas enfim, nós continuaremos, nós assim que pudermos, aplicaremos questionários, porque é assim que a gente fica sabendo como é que está o sono da população brasileira, qual é a principal queixa da população brasileira, para onde a gente vai, o que a população mais precisa, né? Qual é a área que a gente tem que se especializar, certificar mais profissionais.
Então, é nesse sentido, né, doutor Davi? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, um prazer, uma honra falar aqui sobre um tema que eu adoro, são os cuidados com o nariz e que vão interferir aí em toda a via respiratória, né? Não só no sono, mas também agora nessa época de pandemia, quanto é importante a gente cuidar do nariz até para evitar o contágio, né? É sempre um prazer também, a Semana do Sono. Esse ano ficamos ali na portinha, entramos assim, foi o último dia que ainda se tinha condições de fazer, mas viram outras essas lives da ABS, a ABS está de super parabéns, você, não sei como é que você consegue dar conta de tanta live, 2 por semana, mas tem ajudado bastante. Eu assisti várias, assim, a da doutora Rosa, né, que foi a da última quinta, foi sensacional e deixou uma responsabilidade aqui. Ela foi minha professora, inclusive, então, né, espero que Nossa, dê alguma ajudinha. Ela me ajudou muito ali, né? Aquelas informações sobre saúde mental também são super importantes. Então, tá muito antenada. Você tá muito antenada com o que está acontecendo e trazendo uma informação assim super relevante, né, para as pessoas e também para os profissionais de saúde, os nossos associados. Vamos aí, vamos falar do tema que é o que a galera quer ouvir. o que é importante, Davi, é que o nosso público é extremamente diverso, né? A gente tem público que quer saber da doença, que está preocupado com a doença, o que ele tem que fazer e a família dele para se proteger. Nós temos profissionais da área de saúde não especialistas em sono, que estão querendo aprender um pouco mais. E nós temos profissionais já interessados em se especializar em sono, às vezes especializar em medicina do sono. Como você falou, na terça-feira, na quinta-feira passada, foi a doutora Rosa, que é neurologista especialista em sono. Você, otorrinolaringologista especialista em sono. Isso é que dá o sabor nosso para nós quando a gente se reúne nos congressos, nos seminários, porque é tão rico. Por exemplo, eu não faço, não me especializei em nada da via respiratória e faço sono. Então, logicamente, que a gente sempre vai aprender junto. E a primeira pergunta que eu te faço é essa, né? Nesse momento de Covid-19, nesse momento de infecção viral, o que a via aérea representa para nós, para a infecção, e em seguida o que a gente pode fazer para minimizar isso? Beleza. Então, assim, né? Vou falar da via aérea superior, então, da laringe para cima, que é a área que eu entendo. Então, temos também os pneumologistas que podem falar com muito mais propriedade aí da via aérea inferior. Mas a via aérea superior, onde estão compreendidos aí o nariz, a faringe, a laringe, ela é a porta de entrada dessas viroses. Então, a pessoa que se contaminar por Covid-19, muito provavelmente ela vai se contaminar pelo nariz ou pela boca. Um pouco mais dificilmente pelos olhos, que também tem as mucosas conjuntivas, mas numa situação talvez mais difícil. A contaminação principal ela se faz pelo nariz, né? Pelas gotículas, pelas partículas virais que a gente respira. Então, existem vários estudos, claro que não especificamente para a Covid, né, André? Por ser uma coisa muito nova. Mas se você extrapolar das outras viroses respiratórias, da onde a gente pode trazer muita informação, a gente sabe, né, que o nariz que não está bem cuidado, né, uma via respiratória superior inflamada, o alérgico, ele tende a se contaminar com mais facilidade. O alérgico não tratado, ele tem muito mais episódios de infecções respiratórias virais ao longo do ano do que uma pessoa que não tem alergia, por exemplo, ou de uma pessoa que tem alergia e não trata, né? Ou que está bem tratada, né? Então, cuidar do nariz, deixar ele em boas condições, vai sim proteger
contra a infecção do Covid. A alergia, que talvez seja a principal patologia, ainda mais essa época do ano, a gente está entrando aí no outono, inverno. Aqui na Bahia temos o nosso inverno muito peculiar, né? Não é um inverno, mas chove, aumenta assim, chove bastante. Então, essa mudança, a umidade, a mudança da atmosfera em geral, né? A mudança de temperatura, a mudança de umidade, ela tende a descompensar. Ela funciona como um fator de agressão à via aérea do alérgico. E a fisiopatologia da coisa, como a coisa acontece, o alérgico ele vai produzir muitas substâncias inflamatórias, proteínas inflamatórias, e são justamente através dessas proteínas inflamatórias que o vírus vai usar para entrar na célula. Então, se você está com essa alergia fora de controle, cheio dessas proteínas que possibilitam o vírus adentrar, você está mais suscetível a se contaminar da Covid-19, além de todas as outras viroses respiratórias, né? Esse é um dos grandes problemas, né? O nariz ele consegue filtrar, aquecer, umidificar o ar, funciona também com algumas propriedades da voz, o olfato, tanto que dos sintomas mais característicos atuais da Covid-19 é justamente a perda do olfato. Olha a importância da gente estar com o nosso nariz bem cuidado, até para conseguir diferenciar o que é uma perda de olfato. Eu assisti uma outra live de um colega que estuda muito essa parte de olfato, foi sensacional. E a própria Associação Brasileira de Otorrino também ela fez uma pesquisa muito ampla, e a presença dessa alteração de olfato associada ou não a sintomas gripais, mas geralmente vem associada a sintomas gripais, ela é praticamente patognomônica da Covid-19 nos tempos Davi, atuais, né? é um pródromo, ou seja, aparece antes ou ela aparece concomitantemente aos sintomas de doença? Já tem alguma publicação, alguma coisa nesse sentido para nos ajudar? Tem algumas publicações, mas infelizmente ela não é um pródromo, né? Ela, se fosse, melhor ainda, porque anteciparia um pouco o diagnóstico, mas geralmente ela vem na sequência aí após os primeiros sintomas virais, né? Se supõe ali por infecção das células do epitélio olfatório dentro do nariz, o primeiro neurônio sensitivo é o primeiro acometido e passa a não funcionar. Uma vez o neurônio infectado, ele vai não funcionar. A maioria das vezes é uma hiposmia, né? O termo que a gente usa para essa perda do olfato chama-se hiposmia, e o seu grau máximo seria a anosmia. Geralmente é reversível, mas pode demorar um pouco aí, até 2, 3, 6 meses ou mais, a depender do nível de processo inflamatório e destruição aí desse epitélio. Joia. Bom, estamos aqui com o Dr. Davi Sobral, ele é otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono. Já temos 73 pessoas nos acompanhando, Davi. E, por favor, mandem perguntas, porque nós temos que explorar o máximo aqui. Temos uma pergunta aqui, Davi, que a pessoa pergunta sobre correr de máscara, porque, enfim, estou fazendo atividade física, vou sair rapidinho, não quero contaminar e não quero ser contaminado. Aí a gente coloca a máscara, transpira, a máscara fica úmida. Qual é a estratégia? É correr com máscara, é correr sem máscara, é trocar a máscara? O que a gente poderia minimizar esse problema? Eu sou assim, partidário sempre, nunca existe uma solução única para todo mundo ao mesmo tempo, tá? Claro que você ter uma máscara, qualquer que seja ela vai servir de anteparo, né, a possível entrada de não só vírus, como poeira, etc. Tá? Então, mesmo suada, mesmo uma máscara de tecido, que tem uma trama um pouco mais espaçada e eventualmente consiga atravessar alguma coisa, sim, ela vai ajudar. Então, se de repente a pessoa vai correr num local que tem a passagem, vai cruzar com outras
pessoas, talvez seja interessante aí ela estar de máscara. Agora, desde que ela tolere conseguir fazer uma atividade física usando máscara. Porque ela pode se sentir sufocada, isso causar também algum mal-estar pela demanda, né? Quando a gente está fazendo atividade física, você tem uma demanda de oxigênio aumentada. Então, talvez, mesmo que parcialmente esse anteparo obstruindo a sua via respiratória, possa causar um grau de desconforto e um mal-estar, enfim, que vai ser pior até, talvez, do que algum risco de contaminação. Então, se você se sente, você consegue fazer, e depende da intensidade da atividade física, você consegue fazer a sua atividade com máscara, melhor para se proteger contra uma possível contaminação com Covid. Se você é indispensável fazer o exercício e você com a máscara não consegue, aí você vai ter que colocar na sua balança o local onde você está fazendo, o horário, se há o risco de você cruzar com outras pessoas contaminadas e individualmente tomar a melhor decisão, né? Buscar aí o seu médico da família, que conhece ali a região, o local, a epidemiologia, se há muitos casos numa determinada região onde a pessoa corre, talvez seja um risco grande. É isso aí, né? E realmente, às vezes, a sensação de desconforto é maior, a gente está usando mais a respiração, a frequência respiratória, a frequência cardíaca aumentam e pode ser desconfortável, mas é melhor usar do que não usar, né, Davi? E pode fazer a pessoa passar mal, né? Então, não é uma coisa isenta. Eu vou correr de máscara, eu aguento passar mal assim. Então, cuidado também para não extrapolar o limiar do seu próprio corpo. Davi, perguntas interessantes. Entramos na questão nariz e ronco, né? O ronco acontece pelo nariz, pela boca, na inspiração, na expiração. Como é que funciona essa questão? As pessoas estão querendo saber sobre isso. O ronco, né? Existe tudo quanto é tipo de ronco, provavelmente, né? Ronco inspiratório, ronco expiratório, o ronco com ritmo, sem ritmo, enfim. Opa, acho que saiu aí a sua tela. Peraí. O ronco, na verdade, ele é o sinal sonoro, né? Que se traduz por conta da vibração das vias aéreas superiores, das áreas colapsáveis da via aérea superior, quando a pessoa está fazendo muita força para respirar. Quando está fazendo muita força para respirar e não está conseguindo entrar o ar, vai ocorrer o ronco. Ele pode ser tanto ins quanto expiratório. Uhum. Normalmente, inspiratório. É o ronco mais comum. A gente tem uma dificuldade ainda, né, em relação à apneia do sono, em fazer essa correlação da melhora da respiração nasal com a melhora dos parâmetros mais palatáveis para a apneia do sono, né? Existem trabalhos que mostram que há benefício, que não mostram, então a evidência, o nível de evidência ainda não é muito forte quando se pensa em tratar o nariz para reduzir, por exemplo, uma apneia do sono e, consequentemente, também o ronco. Mas, do ponto de vista fisiológico, é super importante a gente respirar pelo nariz, tá? Com a boca fechada, muitas vezes a língua vai estar numa posição correta. Enquanto quando a gente abre a boca, automaticamente a língua vai se posicionar um pouco mais para trás e vai fechar a via respiratória. Fechando a via respiratória, a pessoa vai roncar mais. Existem pacientes, André, que falam assim, que só roncam quando estão com o nariz muito entupido, por exemplo. Ou seja, é um sinal dessa importância do nariz. Enquanto trabalhos que têm saído cada vez mais, que mostram de fato, né, que a melhora da respiração pelo nariz favorece também uma série de outros índices respiratórios, inclusive o ronco. Então, na minha opinião, melhorar a função do nariz, melhorar o fluxo de ar pelo nariz, sim, é super importante na melhora também do ronco. Então, exatamente, aproveitando isso, quais soluções mais adequadas a gente podia utilizar para
irrigar, limpar, deixar essa via aérea pérvia, fluida. E aí, aproveitando, já queria que você falasse aí daqueles descongestionantes com vasoconstritor, sem vasoconstritor, que pode, que não pode, que vicia, aquelas pessoas que andam com o seu frasquinho o tempo todo. Eu acho que também vale muito a pena saber sobre isso. Maravilhoso, né? Já estamos chegando aí na metade da... Que bom que já chegou essa pergunta. Se tiver alguma coisa aqui nessa live que tenha que ficar na cabeça das pessoas, é justamente a importância de cuidar do nariz, tá? Eu vou só mostrar rapidamente aqui, eu trouxe algumas do meu mostruário do consultório, porque é isso, André. As pessoas perguntam incessantemente, tá? Depois eu talvez mostre aqui o que é cada coisinha dessas aqui. Como é que lava o nariz? Como é que cuida do nariz? Eu sou super partidário da lavagem regular do nariz com solução salina, NaCl 0,9%, vulgo soro fisiológico. Tá? Aqui, por exemplo, ó, um frascão, soro fisiológico que a gente encontra em farmácia, NaCl 0,9%. Eu falo assim para os meus pacientes, tá? Você não escova os dentes todos os dias? Sim, doutor, escova. Você não pergunta ao seu dentista se tem que escovar os dentes todos os dias, né? Espero que daqui a alguns anos ninguém pergunte mais para o otorrino se precisa lavar o nariz com soro. Então, se a pessoa não lava, não escova os dentes todo dia, vai ter mau hálito, vai ter cárie, doença periodontal, dente podre, vai perder dente, por aí vai. Quem não lava o nariz vai estar com o nariz mais sujo, né? Com espirros, com odor, vai ter mais rinite, sinusite, nariz entupido e por aí vai. Então, é super importante regularmente fazer essa higienização do nariz. Higiene é tudo. A gente está vendo aí agora como a gente teve que melhorar as nossas medidas comportamentais, né? De higiene como um todo. Então, vamos aderir à importância da lavagem do nariz. Você, quando lava o nariz, você remove uma série de partículas. Eu falei que o nariz ele era um filtro, né, da via respiratória. Então, se o filtro está sujo, está entupido, óbvio que ele não vai funcionar. O nariz ele precisa que exista uma passagem de ar por dentro para que esses mecanismos de limpeza todos funcionem. Quando você lava o nariz com soro, você está removendo ali o alérgeno, né? Alérgeno pode ser qualquer coisa, pode ser uma partícula de odor, de poeira, de fumaça, né? De ácaro, de pelo de animal. Então você ajuda o nariz a remover, tá? Por si só. Senão aquela partícula ficaria ali dias, semanas, causando o processo inflamatório alérgico, né? O inchaço da mucosa, produção de uma série de substâncias pró-inflamatórias, citoquinas, né? A lavagem também remove essas substâncias inflamatórias ali de dentro do nariz, ela fluidifica o muco, ela ajuda com que o muco mais fluido, o nariz consiga eliminar de uma forma mais fácil. Se essas lavagens do nariz são feitas com uma solução, às vezes, um pouquinho mais gelada, de repente você consegue até um efeito descongestionante. E aí se criou uma grande confusão também, né? Quando se passou a chamar essas soluções de limpeza de descongestionantes, o que é confundido com os descongestionantes que possuem substâncias vasoconstritoras, tá? Então são duas coisas diferentes. Os vasoconstritores principais chamam-se nafasolina e oximetazolina. São substâncias que têm a capacidade de murchar, né? Contrair as veias e as artérias de dentro do nariz. Ou diz que o nariz tem uma carne esponjosa, né? Então é esse tecido sanguíneo que enche e esvazia de sangue, conforme a quantidade que o corpo precisa, regular, né? A quantidade de ar que vai passar, a temperatura, enfim. Se você pinga o vasoconstrictor, a nafasolina, a oximetazolina, que geralmente vem em frascos como esse aqui, tá? Então esse é o frasquinho perigoso. Se vier nesse frasco aqui, claro que pode ser que venha nesse frasco e seja só solução salina, mas geralmente a solução salina vem em frascos como esse, que são os de jato simples, como esse aqui, que é um de jato contínuo,
A diferença é que no jato simples você aperta, não sei se dá para ver daí, ele sai um jato, você tem que apertar várias vezes. O jato contínuo você aperta, ele fica. E esses de gotinha é que fazem o problema. Isso causa uma rinite medicamentosa, esse uso exagerado, André. Tem pessoas, eu já tive alguns pacientes no consultório com hipertensão desencadeada pelo uso excessivo de vasoconstritores, além deles estarem associados a risco de outros problemas cardio e neurovasculares. Então, é perigoso usar o descongestionante. Inclusive, ano passado, 2019, ou foi 2018, agora esse ano foi meio perdido, acho que foi 2019, passou a vigorar uma lei onde os descongestionantes do tipo vasoconstrictor exigem receita médica. Só que no Brasil até benzodiazepínico se compra sem receita. Então a gente tem que contar em educar a população, em saber o que é que faz bem e o que é que faz mal. Tá? Os descongestionantes tipo lavagem e irrigação salina fazem muito bem. As gotinhas que desentopem na mesma hora não podem ser utilizadas. E aí a forma de lavar, aí como for mais confortável. Existem milhares de formas, a gente pode conversar aqui sobre a forma ideal de fazer a lavagem, se vocês quiserem. Perguntaram se lavar no banho, se é suficiente, se é todo dia, quantas vezes por semana, se lavar tem a ver com... Se lavar com soro fisiológico diminui as adenoides, principalmente das crianças. Tudo isso é pergunta relacionada à lavagem. E tem muita pergunta, viu? Vamos lá, aos poucos. Mas eu acho que talvez seja o principal, mostrar aí como é importante essa lavagem. Às vezes, só, entre aspas, né? Mas fazendo essa lavagem regular, a pessoa vai reduzir muito a necessidade de uso de determinados medicamentos, como corticoides, antialérgicos, do tipo antihistamínicos, que a gente sabe que podem ter algum impacto aí também do ponto de vista do sono, somente aqueles que penetram no sistema nervoso central. Então, é uma coisa que o risco de se fazer uma lavagem com soro é praticamente inexistente, né? Claro que a gente sempre considera algum risco, se a pessoa se machucar, se engasgar, mas é muito difícil que aconteça algum evento adverso por conta da lavagem nasal com soro fisiológico. O que é que eu recomendo? Na prática, tem que ser uma coisa prática. Também, se for uma coisa muito complicada, a pessoa não vai fazer. Então, o banho talvez seja o momento ideal. É isso que eu recomendo aos meus pacientes. Olha, se acostume todo dia, na hora que você for tomar banho, deixa um troço desse lá dentro do chuveiro, e aí, na hora que tomar, lave o nariz com soro, assoe bastante, e isso provavelmente vai ser suficiente, uma vez, duas vezes. Agora, existem situações onde a gente precisa intensificar a lavagem. Por exemplo, a pessoa trabalha numa fábrica de pneu. Eu tenho uma clínica numa cidade industrial onde tem milhares de fábricas. Então é uma população industrial que às vezes está exposta ali, que é em Camaçari. Um abraço aí para a turma da Otorrino Camaçari. Eu já vi que tem algumas pessoas lá da clínica ao vivo aí com a gente. Então, se a pessoa tem um tal... nego de fumo, eles chamam, aquele poluente que fica disperso. Quando a gente examina a cavidade nasal desses pacientes, às vezes eles vêm do turno de trabalho direto lá para a consulta, tá cheio de coisa preta lá dentro. Então, se você trabalha num arquivo, numa biblioteca com livros, com processos, poeira, né? Terminou o expediente, vale a pena fazer, né, a higienização do nariz, remover aquelas partículas que estão aqui dentro para que elas não fiquem horas e horas ali causando o processo alérgico inflamatório. Quando a pessoa está gripada, está doente, ela pode intensificar. Se quiser lavar 10 vezes ao dia, se a pessoa se sente bem fazendo aquilo, pode lavar 10, 20 vezes ao dia, desentope o nariz, né? Um bebê, por exemplo, a criança, os bebês pequenos, eles conseguem se alimentar e respirar pelo nariz ao mesmo tempo. O adulto não consegue, que ele termina se engasgando. Mas o neném conhece. Então, o recém-nascido é fundamental que ele esteja com a via respiratória superior, o nariz aberto.
Tá? Ele tem dificuldade respiratória, ele pode fazer esforço respiratório se o nariz estiver entupido. Então, na criancinha, no recém-nascido, é super importante. E aí tem todo um cuidado específico de como lavar o nariz do recém-nascido. Tá? Então, pode lavar mais vezes. Quando a necessidade pedir, aumente, intensifique as lavagens em quantidade e em frequência, que vai ajudar também a melhorar. Tá? E afinal foi assim da adenoide, né? Da pergunta eu queria se que você lavar o explicasse nariz. para tirar a dúvida de duas coisas, né? Lavar nariz diminui a apneia, essa associação, se existe isso, se o nariz tem a ver com a apneia, e se o nariz também altera alguma dimensão de adenoide. Bom, com a apneia é aquilo que eu falei. Lavar o nariz em si não vai diminuir a apneia. Mas se a gente utiliza o princípio de que estar com o nariz em boas condições, com passagem, isso vai melhorar a sua via respiratória, sim, né? Lavar o nariz vai ajudar com a situação da apneia. Muito provavelmente não vai resolver a apneia do sono, né, gente? Não estamos aqui querendo achar que lavar o nariz com soro vai resolver o problema de um apneico grave. Não é isso que a gente está dizendo. Mas certamente vai ajudar muito no tratamento. Inclusive, se ele usa CPAP, o CPAP ele resseca o nariz, ele traz uma série de ajustes, né, necessários na via respiratória. Então, a lavagem, as irrigações nasais, que além de lavar, ela também hidrata a mucosa, né? Se vocês olharem um show de Ivete Sangalo, vocês vão ver que ela, de vez em quando, hidrata o nariz dela com soro fisiológico, que é para aquilo... Gelo, né, também, ela bota um gelo no copo. É um algodãozinho, ela usa um algodão com soro fisiológico gelado, que ela, né, lubrifica, ela é esperta. Então, ela está fazendo isso o tempo todo, enquanto ela está usando todo o aparato fonoarticulatório dela. Os fonos que estão presentes aí sabem melhor do que eu. Então, no sentido da apneia do sono, acho que é por aí. Em relação à adenoide, da mesma forma, a adenoide é um tecido linfóide, né, faz parte ali do anel de Waldeyer, que são as estruturas linfóides das vias aéreas, mas às vezes ela atrapalha mais do que ajuda. Principalmente se ela entope o nariz de uma criança. Criança que não respira bem pelo nariz vai desenvolver uma série de problemas ali em toda a via respiratória. Ela vai, se acostumar sempre a respirar pela boca e tratar a sequela depois é muito mais difícil. E o tecido linfóide, André, ele responde ao estímulo externo. Então, se aquele nariz é um nariz que está sempre cheio de alérgenos, certamente esses alérgenos, esses processos inflamatórios infecciosos, vão fazer com que essa adenoide fique mais hiperplasiada. Claro que individualmente existe, né, um perfil genético para o tamanho daquela adenoide. Então, a pessoa que tem, que vai ter adenoide grande, ela vai ter adenoide grande. Mas se ela já tem uma tendência a ter adenoide grande e ainda por cima não lava o nariz, está sempre tendo infecção, sempre com alergia fora de controle, ela vai ficar maior ainda. A epigenética, né, que a gente tanto fala, do ambiente atuando aí na nossa endogenética e se expressando nos diversos fenótipos aí que a gente conhece. Então, lavar o nariz pode ajudar a conter o aumento da adenoide. Tinha mais algum? Uma questão muito séria, que é um grande fator limitante das pessoas que têm apneia do sono, fazem o diagnóstico, o especialista em medicina do sono indica como tratamento o CPAP. E aí ele tem que escolher a máscara e ele não tem um bom nariz. E ele tem rinite, e ele é atópico, e ele é alérgico, ou ele tem desvio de septo. Quer dizer, o que fazer com este nariz para que eu consiga me adaptar à máscara e, a partir daí, também que máscaras eu posso me beneficiar para que eu tenha adesão ao tratamento com CPAP? Maravilha. Tá? Aí você me leva a uma pergunta que talvez fosse ali inicial. O tratamento, ele obrigatoriamente vai oscilar em função do diagnóstico. Então, aí a gente tem que primeiro
fazer um diagnóstico correto. Tendo um diagnóstico correto, você vai acertar o tratamento na maioria das vezes, porque as coisas já estão bem estabelecidas. Então, aí é individual. É o desvio de septo, lavar o nariz com soro não vai corrigir desvio de septo. O tratamento do desvio de septo é cirúrgico, tá? E nem sempre, nem todo desvio de septo necessita de cirurgia. Às vezes a pessoa tem um desvio e o nariz ele pode respirar bem. É um problema na válvula nasal, a pessoa inspira, né? É um problema de adenoide, é a rinite que está fora de controle, é a tal da carne esponjosa que já cresceu demais e já não consegue diminuir com os tratamentos convencionais. Então, vamos fazer o diagnóstico desse paciente. A rinite talvez seja o principal problema, os desvios de septo, as hipertrofias de adenoide, principalmente em crianças, são os problemas mais prevalentes. Mas existem outros problemas que podem causar obstrução do nariz, tá? E aí eu queria chamar a atenção das neoplasias, os tumores, sejam eles benignos ou malignos, né? Tão frequentes na cavidade nasal e nos seios paranasais, né? Que são esses espaços aqui dentro dos ossos da cabeça, não são maciços, senão a cabeça ia ser muito pesada, eles são ocos, para amortecer o impacto, e por dentro dos ossos tem mucosa também, que produz secreção que o nariz tem que eliminar. Então, se há um problema no seio paranasal, se há uma lesão, um pólipo, um cisto, inflamatório ou neoplásico maligno, isso tem que ser diagnosticado, tá? E aí, o papel do otorrinolaringologista, com as possibilidades de diagnóstico por imagem que a gente tem hoje, pode, de forma muito fácil, no consultório ali, hoje em dia, um paciente de primeira consulta dificilmente vai escapar daquele exame de vida. Aquele exame de vida eu trouxe para o otorrino, né, a visão de lugares onde antes a gente não conseguia enxergar. Adenoide, é impossível enxergar um adenoide sem olhar com a câmera lá por dentro do nariz, exceto raros casos onde o nariz seja tão amplo que você enxergue a adenoide lá no fundo. E, por outro lado, também, né, aproveitando aqui a audiência aí da BS, chamar a atenção de que a obstrução do nariz nem sempre é um problema benigno. Então, esse diagnóstico precoce e inicial de outros problemas é super importante, tá? Então, aí o otorrino vai entrar, fazer o diagnóstico e, a partir do diagnóstico, ver o que é que precisa ser tratado. Mas vou voltar aqui para o CEPAP, tá? Então, o nariz obstruído, óbvio que vai dificultar, vai, às vezes, inviabilizar o uso de uma máscara nasal, né? O paciente vai ter tanto desconforto, vai ter tanto escape, que não vai ser possível usar a principal, talvez, ferramenta de tratamento da apneia obstrutiva do sono, né? Então, é importante estar com o nariz em boas condições. As irrigações, o tratamento da rinite, da sinusite, dos desvios, a cirurgia do desvio de septo, com as técnicas hoje em dia endoscópicas mais modernas, é super tranquilo. Muitas vezes o paciente vai fazer essa cirurgia de manhã e de tardinha vai estar em casa. Tá? A não ser que exista uma necessidade de outras cirurgias maiores e tal. Não sei se ficou algum ponto ainda que você queira. Que existem também, o CEPAP ele resseca, né? Por mais que ele tenha umidificador, aquela pressão de ar dentro do nariz e às vezes o fluxo, né? Termina ressecando um pouco a mucosa. E além das irrigações salinas, existem alguns hidratantes mais específicos quando o problema é ressecamento. Alguns deles até em gel para que isso dure, né? Fique por um período mais prolongado. São sprays que é um gel que você pulveriza ali na mucosa e ele suporta durante um pouco mais de tempo. Mas se o paciente está com dificuldade porque o nariz está entupido, o melhor é estar numa consulta aí com o otorrino o quanto antes. E a questão da máscara, né? Que a gente sempre tenta, né, Davi? Porque algumas pessoas acham que, bom, tratei, então eu vou lá comprar o meu CEPAP. E as coisas não funcionam assim, né? Não é bom, eu tenho que usar um óculos, vou lá comprar a armação do meu óculos, e aí você pode escolher a vermelha, a puxadinha. Não é isso, né? A gente tem que.
o médico ele tem que já, na vigência dessa individualização, né, desse paciente, ele é obeso, ele não é obeso, ele é respirador bucal, ele tem uma língua grande, ele tem um desvio de septo, obstrui uma narina ou não obstrui uma narina, ele é atópico. Então, diante disso tudo, a gente vai sugerir esse aparelho ou aquele aparelho, se ele precisa de pressões muito elevadas para vencer aquela obstrução. E hoje a gente tem um arsenal de máscara que fez exatamente que essa adesão aumentasse, né, para o paciente utilizar mais. Então, aqui, né, essa dica para que não se... Da mesma maneira que a gente pede para não se automedicar, não se autodeterminem qual é o seu CPAP ou, logicamente, a máscara, a gente vai sugerir se é melhor nasal, oronasal, mas o modelo é seu, é individual, mas essa questão de, não, eu vou comprar, imagina uma pessoa que precisa de 15 de pressão e vai colocar um prong nasal, quer dizer, a asa do nariz não aguenta essa quantidade de pressão, não é isso, Davi? Perfeito, é isso aí, a gente sabe, né? Aí o paciente, ele tem noção disso, eu acho, né? Às vezes ele opta por fazer uma coisa, talvez por uma questão financeira, de não ter talvez o acesso. Mas claro, que você ter um especialista, um médico e um fisioterapeuta ali, que estão acostumados a fazer isso todos os dias para orientar, claro que aí vai funcionar de forma muito mais eficiente. Eu, particularmente, eu peço para o paciente trazer toda a parafernália, botar na cara e usar e ligar e ver onde é que está vazando, bota o dedo, olho, ligo para o fisioterapeuta, ó, não tá legal aqui, bote tira esse prong, não vai funcionar o prong, né? Não, Eu gosto muito das ideal. Você nasais ter um fisioterapeuta especialista em sono, ou esse indivíduo que busque uma ajuda, que vá num local que tenha um arsenal de máscaras e também um fisioterapeuta que o ajude, é ótimo. Mas aquele que compra pela internet, né, Geralmente, o chega barato com que um sai elefante caro. branco na sua frente para você resolver o problema que ele não está conseguindo usar. O barato que sai caro, sempre, tá? Quase todos os pacientes que optaram, mas eu explico antes, tá, André? Eu explico, olha, cuidado com que você não está comprando só o equipamento, é necessário um serviço, tá? Um monitoramento contínuo disso aí. Não é um óculos ainda, tá? Ainda. Então a gente precisa eu olho, boto a mão, eu já tive que fazer às vezes rinoplastia, porque a pessoa tinha um osso que não tinha máscara que adaptasse naquele nariz para conseguir adaptar um CPAP. E às vezes os procedimentos cirúrgicos ajudam muito na adaptação, de fato. Além do tratamento clínico, às vezes é o que viabiliza. Às vezes a gente precisa operar o nariz para viabilizar o tratamento com CPAP. Davi, eu queria que você falasse um pouquinho, nesse tempo de pandemia, a questão do uso do CPAP em pessoas contaminadas, já definitivamente Covid positivas, ou até pacientes que ainda estão na dúvida se estão contaminados e contaminando os outros. Usar, não usar, como usar o CPAP, porque eu acho importante a população saber dessa situação. Perfeito. Tá. Para os profissionais de saúde, a ABS ela emitiu uma nota muito apropriada, que ali estão todos os parâmetros que a gente pode nortear as nossas condutas, né? Ninguém faz coisa da própria cabeça. Mas para os pacientes em geral, né, eu acho assim que não deve parar, principalmente os pacientes graves. Tem paciente que não pode parar o uso, certo? Então, existem medidas que vão ajudar, porque o CPAP ele pode, de fato, disseminar pelo ar, pelo fato da pressão positiva, funcionar como uma aerosolização, ou seja, espalhar o vírus pelo ar. Então, são necessários alguns cuidados. O paciente COVID positivo que faz uso de CPAP para dormir, né? A gente está falando do CPAP à noite em casa, não o CPAP é usado como terapia de pressão positiva a nível hospitalar.
que também é uma opção que tem se viabilizado antes da ventilação invasiva propriamente dita. Então, em casa a pessoa, no momento do uso da noite, tentar dormir num quarto separado, tá? Isolado, e no final do dia desmontar tudo, deixar aquele quarto decantar durante algumas horas para que se reduza antes que qualquer pessoa possa entrar. Os cuidados de higienização com as interfaces, a máscara, a traqueia, devem ser intensificados, né? Com soluções aí que tem um aspecto viricida, que pode ser o álcool isopropílico, de preferência, porque ele não danifica, o álcool 70%, ele pode danificar um pouco mais os equipamentos, ou soluções à base de água sanitária, tá? Tem também ação viricida fazendo a concentração correta. Eu me esqueci agora, acho que é 1 colher de chá em 1 litro de água, mas é bom conferir, tá? O Nós temos, HCl. só para te interromper um pouquinho, existe uma recomendação também agora no site da ABS, www.absono.com.br, recomendações de toda a higienização do uso de CPAP, quando usar, essa questão de estar contaminado também para a população saber, e as recomendações também de quem está com dificuldade para dormir, quem está com insônia, quer dizer, medidas que podem ajudá-lo, né? Então, é para a população em geral, é só entrar lá no site que está muito, muito bem explicadinho, tá? Só queria falar isso, Davi, que eu acho que vai ajudar. Maravilha. E a pessoa, se vai ter alguém que vai fazer limpeza desse quarto, ter todo cuidado, entrar de máscara, né? Cuidado de contato com as superfícies, porque aquele recinto onde foi feito o uso de um aparelho de pressão positiva num paciente contaminado, certamente vai estar com um grau de possibilidade de contaminação. Agora é o seguinte, André. Tenho que sair de casa e tal. Eu pondero muito. O contato domiciliar, muito dificilmente a pessoa vai escapar de ser contaminada. Por todo o cuidado que tenha. Então, cada um, né, com a sua família ali se reunir e chegar ao que é ponderar os riscos e benefícios de cada atitude, às vezes de deixar essa pessoa isolada, pode ter também outros riscos que não o Covid, de você dissipar, separar uma família, que às vezes um elemento depende do outro. Então, essa dinâmica familiar eu gosto de colocar bastante antes de indicar um isolamento. Tem que ponderar ainda mais na população idosa, né? Às vezes, você tem um elemento ali mais jovem que, vamos dizer assim, tentar sacrificar, contaminar aquela pessoa, mas que ela possa conter o dano, talvez seja menos problemático do que... Isso é uma decisão difícil, mas a gente está num momento de decisões difíceis, né? E aí cada família vai ter que ponderar muito bem os prós e contras de cada situação. Davi, a gente tem mais 5 minutinhos só para a live não cair antes da gente se despedir. Infelizmente, a coisa passa rápido. É que houve vários comentários sucessivos sobre CPAP e aparelho intraoral, né? Falando não só para os profissionais de saúde, como para público leigo. Quando que se indica um ou outro? Um não isenta o outro, a gente pode até usar os dois muitas das vezes, mas para explicar para a população, né, tem o diagnóstico de apneia do sono. E o diagnóstico é objetivo e é feito com polissonografia e que, ultimamente, a recomendação da Associação Brasileira do Sono são todos os laboratórios de sono estarem fechados, porque é um exame eletivo. Existem casos, existem exceções, existem pacientes que estão ou são graves por conta de alguma questão de sono, e nesse caso a gente está ponderando e fazendo especificamente desse paciente, às vezes até no domicílio. Mas, enfim, quando a situação estava normal ou estiver normal, o diagnóstico é feito através da polissonografia, né?
e aí a gente tem tipos que podem ter mais eletrodos, menos eletrodos, mas não é o caso aqui. Bom, temos o diagnóstico. E aí, doutor Davi, como é que a gente vai tratar esse paciente nessas possibilidades? Tem a cirúrgica também, mas fale um pouquinho. Você fala especificamente agora durante a pandemia, né? Acho que a pergunta se dirige à pandemia. Não, Eu acho não que nós poderia ser, mas as pessoas não colocaram nesse sentido, não. Mas é só para ponderar quando usar CPAP, quando usar aparelho intraoral, porque é um ou outro, eu posso substituir porque eu quero um ou outro. É nesse sentido que eu gostaria que você ponderasse. Tá. Eu tenho uma forma, André, de lidar com o paciente, não aquela medicina assim tradicional, muito paternalista, sabe? Que o médico decide o que é que vai fazer e pronto. Eu gosto muito da divisão, da decisão compartilhada. Usar o tratamento que o paciente vai fazer uso, vai usar. Não adianta você passar um tratamento. O cara não quer usar CPAP. Não adianta forçar. Eu quero fazer uma cirurgia. Beleza, vamos para a cirurgia. Davi, esqueça, não vou usar CPAP, tá? Eu vi que tem um aparelho, vamos tentar aparelho intraoral. Claro, guardada o devido diagnóstico, como você colocou. Primeiro tem um diagnóstico. O aparelho intraoral não vai funcionar para todo mundo. Existem pacientes que têm um fenótipo mais favorável a que aquilo funcione. Também não é só o paciente querer. O médico ele pode abrir o leque de opções de tratamento e, junto com a pessoa, chegar naquelas opções viáveis, qual é a melhor. Olha, você tem uma mandíbula muito pequena. Não, eu não vou usar nada que eu tenho que ficar colocando na minha boca, minha agonia nos dentes. Eu usei aparelho, foi um trauma. Adianta você querer botar um aparelho intraoral? Não adianta. Entendeu? Eu quero uma cirurgia que eu já corrijo, já fico aqui, já fico bonito. Maravilha, vamos para a cirurgia. Então, assim, e tem paciente que se apaixona pelo CPAP. O CPAP é uma grande ferramenta. Ele é o padrão ouro. Então, enquanto padrão ouro, eu acho que a gente sempre primeiro deve tentar o padrão ouro. Agora, na época de pandemia, sendo mais específico, se é um paciente extremamente propenso à apneia do sono, onde podem ser aplicados questionários a escala de Berlim, Stop Bang, ou seja lá qual for o questionário que você utilize, que coloque ele numa faixa muito provável, se o paciente tiver condições de adquirir um CPAP, que ele não vai poder alugar por conta do risco de contaminação, mas se ele tiver condições de adquirir, o próprio CPAP, através dos seus relatórios, pode também dar uma indicação diagnóstica até que a gente consiga fazer a polissonografia. Então, é dividido, na minha opinião, é dividido de acordo com o caso de cada paciente e com a escolha também do paciente, tá? Autorizada, guiada pelo médico. Não tem a fórmula mágica, é CPAP ou é aparelho. Eu acho que é meio que por aí. Olha, maravilha, eu aprendi muito, viu, Davi, com você hoje, nesse período de 50 minutos. Eu acho que as pessoas ficaram conosco também até agora. Infelizmente, a gente tem essa limitação de tempo de 1 hora na live. Se for o caso, a gente marca outras lives, mas eu acho que foi muito esclarecedor. A gente está vivendo um problema muito sério. A gente tem um problema muito sério, 1/3 da população tem apneia do sono, e a gente conseguiu, com o doutor Davi, muitos esclarecimentos, principalmente essa questão do nariz, essa necessidade da gente olhar para o nosso nariz, limpar o nosso nariz. Eu, agora, no banho, vou me preocupar com isso, vou ter o meu sorinho fisiológico ali também, e vou passar para os meus pacientes essa dica. Eu acho que essa dica foi fantástica para todos nós. Eu queria agradecer a sua presença, viu, doutor Davi? Até a próxima e muito obrigada. Obrigado, Andréia. Eu que agradeço. Não sei se a gente tem alguns minutinhos. É um prazer, eu adoro falar isso para os pacientes. Eu invisto boa parte do tempo ali das consultas, nessa fase de conscientização, da importância da limpeza, do uso dos sprays. Tem spray também de outras substâncias, né? Os corticoides, tópicos nasais, que a gente não chegou a abordar aqui, mas com indicação médica,
e a depender da dose de cada caso, também revolucionaram aí o tratamento da rinite. Mas se tem uma mensagem para hoje, é essa, tá? Que lavem o nariz com soro. Eu vou botar mais uma vez aqui, ó. Use o que você conseguiu, que seja prático. Eu gosto muito desses de jato contínuo, para deixar dentro do banheiro. Ou você usa uma seringa com o soro. Você pode comprar uma almotolia, tá? O que a pessoa... Tem essas garrafinhas aqui, ó, squeeze bottle, tá vendo? Para lavagens mais vigorosas. Tem uns que são em pozinho, que você dilui na água mineral. Tem até uma maquininha aqui, ó, de lavar o nariz com soro. Essa aqui também muito legal. Então, cada um ache qual é o formato que consegue fazer a lavagem do seu nariz e crie esse hábito regular. Se ficar essa mensagem dessa live de hoje, seja para Covid, seja para apneia, eu me dou por satisfeito. Obrigado mais uma vez, obrigado pela ABS, pela Eu que honra agradeço. e fico sempre aí à disposição. Beijo grande. Eu que agradeço. Beijão, tchau. Pessoal, e para nós aqui que estamos nos despedindo, essa live estará no IGTV agora, depois que a gente encerrar, e em seguida estará no nosso canal do sono, que é o canal do YouTube da ABS. Eu agradeço mais uma vez, e na quinta-feira estaremos juntos falando de idosos e Covid com a doutora Márcia Assis. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Um beijão.